Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro. Este é o meu primeiro vídeo do mês. Como vocês sabem, no mês passado eu basicamente coloquei montes de vídeos, em alguns casos a falar sobre assuntos que pessoas perguntavam, e depois tive aqui um período de férias, em que depois cheguei de férias e a primeira semana o que acontece? Os mercados, cripto, está tudo em baixo. Aposto que neste momento a maior parte das pessoas está a panicar. Acho que hoje nem tanto, porque as cotações estão a voltar ao normal, mas eu queria falar aqui sobre um bocado o que é que tem acontecido e se calhar um bocado a minha opinião sobre o que é que está a acontecer, e para que as pessoas também tenham algum contexto. Queria começar a falar de a Reserva Federal. Portanto, o que aconteceu já na semana passada foi que eles aumentaram em 0,5% a taxa de juro de referência. O que tem acontecido é que também na Europa já avisaram que provavelmente em julho vão aumentar. Por isso, neste momento, se olharem, por exemplo, para o euro-dólar ou o dólar-euro, conseguem ver, por exemplo, o dólar que está muito forte, porque as taxas de referência começam a aumentar, as obrigações do Tesouro também aumentam, as pessoas refugiam-se nesse tipo de ativos e muita gente então compra essas obrigações, então o dólar também valoriza bastante por causa disso. Volto aqui a referenciar um vídeo que já tinha feito no início do ano, um vídeo que eu já tinha feito no ano passado, há um ano atrás, exatamente, em que eu falava que os mercados americanos estavam a ir rápido demais, muito em cima daquilo que tinham sido as políticas monetárias muito acomodativas por parte da Reserva Federal e do Governo, em que o Governo tem muita dívida e continua a emitir nova dívida, não só para sustentar os seus gastos, mas também, por exemplo, agora na questão da Ucrânia, em que eles estão a ajudar bastante. Portanto, a dívida pública continua a aumentar. Isso quer dizer que sustentar essa dívida e não ter um PIB a crescer como é suposto torna isso insustentável. E depois o facto das taxas de referência estarem entre 0 e 0,25%, que é dinheiro praticamente grátis para as pessoas e para as empresas. Ao mesmo tempo eles estavam a dar cheques a famílias mais pobres, ou seja, basicamente a darem dinheiro de borla. O que é que acontece? As pessoas pegam nesse dinheiro, colocam em ativos mais especulativos, compram casas, investem na bolsa. Por isso é que nós tivemos, desde que a pandemia começou, uma bolsa de valores anormal, com um crescimento incrível, mas isso é porque há não só a inflação nos bens e serviços, mas também há uma inflação dos ativos, porque é muito fácil de obter dinheiro e contrair empréstimos a juros muito baixos, e então o que as pessoas fazem com isso é colocar isso em ativos mais especulativos. E eu, ao ter um empréstimo, por exemplo, para comprar uma casa que tem uma taxa de juros muito baixa, e se calhar uma casa que não é para mim, por exemplo, para arrendar, eu não me importo estar a pagar um bocado mais pelo apartamento, porque depois eu vou conseguir cobrar uma renda à pessoa, ao inquilino. Essa renda depois eu vou tirar alguma parte para pagar esse empréstimo que tem uma taxa de juros bastante baixa, e o que eu estou a ganhar depois de pagar despesas e etc, e o que eu estou a ganhar é uma margem de lucro bastante boa. Por isso eu consigo dizer que se calhar eu não me importo de pagar um bocado mais por esse ativo, porque eu não iria fazer a mesma coisa se a taxa de juros fosse mais alta, porque a prestação também iria ser mais alta, ou seja, a margem ia ser mais fina. Então, o que tem acontecido é que desde novembro, dezembro, tem havido um sentimento de retirar o risco, e não só de pessoas que se calhar fizeram muito dinheiro com a pandemia, em que as bolsas subiram bastante, as pessoas conseguiram ter lucros bastante avultados, o que não é nada normal, e então o que fizeram é que estão agora a começar a recolher esses lucros, até se calhar diria até dezembro. Depois daí foi os portfólios, os grandes investidores, instituições que começaram a perceber que era a melhor coisa que podiam fazer era rodar os portfólios.
E o que é que isto quer dizer? É retirar dinheiro de ativos especulativos, empresas que não fazem dinheiro, empresas que não tenham dinheiro em caixa, que não tenham um cash flow forte, que não tenham um património bom. Essas empresas não têm tanto interesse agora porque os investidores sabem perfeitamente que se calhar essas empresas cresciam muito porque também se endividavam muito. E como nós sabemos hoje em dia as empresas querem crescer muito rápido e em muitos casos até crescer para muitos mercados, tudo para que consigam ganhar cota de mercado rapidamente e depois se calhar tendo em conta a proposta de valor, se calhar subir os preços dos seus produtos e ganhar mais dinheiro. Mas os investidores olhavam para essas empresas como eu quero é que tu cresças rápido e depois monetizes a oportunidade, mas não eu quero que comeces a fazer a rentabilizar o produto desde o início e a ter lucros. E o que faz é que eles aperceberam que esse modelo já não faz tanto sentido, que se calhar é preciso começar a retirar o dinheiro, em muitos casos lucro, e aplicar em empresas sólidas que pagam dividendos, que tenham muito dinheiro em património, que consigam investir para o longo prazo e que acima de tudo também consigam suster aquilo que foi o aumento da inflação. Então o que aconteceu desde janeiro a abril foi que as matérias-primas começaram a aumentar bastante, face àquilo que era a procura das pessoas, que havia muita procura por produtos e serviços, porque se calhar as pessoas ficaram em casa, conseguiram em muitos casos poupar muito dinheiro e continuaram a mandar vir muitos produtos, o que fez com que em cima das matérias-primas, em cima do petróleo, também os problemas da cadeia de abastecimento, os valores de contentores quadriplicaram e fazem com que o aumento na pressão naquilo que é a inflação começou a ser sentida nesses meses. Depois foi a questão da guerra, que colocou ainda mais pressão sobre a energia, muito porque a Rússia abastece metade da Europa, ou 70% da Europa. Depois também é a questão dos cereais, que tanto a Rússia como a Ucrânia são grandes produtores de cereais. Portanto, aqui uma panóplia de problemas que ainda continuam a ter ou a afetar o mundo todo em termos de abastecimento de energia e de cereais. E então a inflação começou a subir de uma forma que já não se via nos últimos 30, 40 anos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e neste caso a Reserva Federal viu-se obrigada a aumentar mais do que aquilo que era suposto as taxas de juros. Eles atrasaram-se bastante porque havia imensa gente já desde há um ano a alertar que isto iria acontecer. O vídeo que eu fiz há um ano antes também alertava, não é que eu tenha alguma opinião forte sobre isso, mas eu já estava a dizer que a inflação ia começar a aumentar baseado naquilo que eu estava a ver, do que as pessoas mais experientes estavam a dizer, e ao mesmo tempo eu estava a dizer que as taxas de juros não faziam sentido porque isso faz com que o preço dos ativos continue a subir. E basicamente as pessoas têm aquele pensamento ou a parte psicológica a pensar que estão ricas, mas na realidade aquilo são ativos que a qualquer momento baixam. E foi exatamente isso que aconteceu. Muitas ações neste primeiro trimestre baixaram 50%, 60%, ou em alguns casos há empresas que anularam completamente todos os ganhos que tiveram durante a pandemia e até em alguns casos estão abaixo, mas eu queria aqui dizer é que isto aqui são tudo questões macroeconómicas. Uma pessoa não pode simplesmente olhar para uma empresa ou para uma ação e dizer que esta empresa é muito boa, por isso eu acredito cegamente que a empresa vai ser bem sucedida. É possível, mas quando temos condições macroeconómicas desta magnitude, não há qualquer empresa, não existe uma empresa que esteja a safo nesta situação. Por isso é que eu digo que investir em ETFs em maior parte dos casos é o melhor investimento que nós podemos fazer.
porque estão a investir num ETF, retira aquela necessidade. Nós temos que olhar individualmente para cada empresa, perceber se a empresa tem um grande futuro, se tem um bom cash flow, se tem um bom património, se tem bons ativos, que mercado está a operar, essas coisas todas, retira essa necessidade e na realidade estamos aqui a seguir um índice que, de certa forma, e neste caso os ETFs como o Core World ou o S&P 500, por exemplo, são tudo ETFs que no longo prazo têm sido ótimos investimentos e que de certa forma replicam aquilo que é uma economia. E nós não podemos esperar que uma economia como os Estados Unidos de um momento para o outro vai se tornar uma economia obsoleta e que vai deixar de produzir. E uma das coisas que tem sido também muito importante na inflação é o facto de mês após mês a taxa de desemprego nos Estados Unidos tem consistentemente baixado, está neste momento nos 3,tal%. Isto ainda causa mais pressão porque o mercado está muito apertado, como assim lhe chamam, e que quer dizer que as pessoas, ou seja, os empregadores estão à procura de pessoas, não têm pessoas e estão dispostas a pagar ou a aumentar os salários para reter ou para contratar funcionários. Isso faz com que depois os preços dos produtos e serviços dessas empresas também eles aumentem. E isso tudo está a causar esta disrupção toda.